Comunidade queira sentar-se. Um cordial boa noite a todos, todas vocês. Boa noite também às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A palavra esperança do profeta Isaías se alegra com a notícia que hoje nos é dada. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Assim sejam todos, todas vocês, muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós nos unimos ao profeta e celebramos o amor de Deus que se concretiza na criança nascida em Belém. Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Assim vamos cantar, vamos orar, vamos refletir sobre o que esta grande e bela notícia faz conosco ainda hoje. Que a alegria e a esperança se renovem, como se renovam as misericórdias do nosso Deus que nos ama e que nos alcança. Neste culto em tempo diferente, também nesses momentos onde nós precisamos estar um pouco mais distantes, também é difícil que a gente tenha completamente aquilo que nós gostaríamos de celebrar. Entre estas coisas estão as apresentações que nós tínhamos no nosso culto. Nós procuramos fazer isso de alguma forma, de um jeito singelo, através dos convites a algumas pessoas. Então a gente vai fazer isso intercalando com alguns vídeos que nós fizemos para este culto. Um dia, a paz e a justiça corarão nossos mundos sonhados, como eternos namorados. Um dia, a paz e a justiça sepultarão todos os arsenais. Um dia, a paz e a justiça serão as palavras finais. Um dia, a paz e a justiça tirarão de nossos lábios a palavra guerra. Um dia, a paz e a justiça brindarão o azul deste céu chamado terra. Um dia, a paz e a justiça acabarão para sempre com a fome. Um dia, a paz e a justiça serão, para sempre, de todas as nações, o novo nome.
As 4 velas na nossa coroa de advento, a vela do altar, elas nos apontam que a nossa espera chega ao fim. Nosso Deus vem ser Deus conosco. Eu convido quem puder que se coloque de pé. Nós nos reunimos aqui em nome de Deus, o nosso Criador, que em misericórdia nos enviou seu Filho. Reunimos-nos aqui em nome de Jesus Cristo, que hoje se faz criança, para nos alegrar. E em nome do Espírito Santo nós nos reunimos, Ele que nos une em um só corpo, para adorarmos juntos o nome de Deus. Amém. Diz a palavra em Gálatas: quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Assim Deus nos alcança, a sua misericórdia vem ao nosso encontro, e precisamos que Deus seja misericordioso para conosco, pois constantemente nós nos desviamos, constantemente nós nos afastamos dos bons caminhos que Deus nos propõe. Assim queremos em humildade reconhecer, assim queremos confessar os nossos pecados. Oremos. Com grande amor e misericórdia, Senhor, Tu criaste o universo, fazendo as estrelas, os mares, os animais e as plantas. Tu criaste a humanidade para que fôssemos teus filhos, tuas filhas, para que pudéssemos andar e conversar contigo como herdeiros, herdeiras da tua criação. Mas, Senhor, buscamos a liberdade e nos escravizamos ao pecado. Buscamos sabedoria e encontramos mentiras. Buscamos a vida, encontramos a morte. Como crianças rebeldes, fugimos de tua presença, nos distanciamos de ti e negamos a nossa herança. Com um amor ainda maior, tu nos deixaste ir, apenas para nos alcançar por meio da tua palavra, Jesus Cristo, nos oferecendo restauração e cura, paz e vida. Como Cristo nasce de novo em nossos corações, que sejamos renovados em nosso viver. Vem, Senhor, e nos alcança mais uma vez por tua graça. Amém. Assim Deus nos alcança em sua misericórdia. Na noite de Natal, as pessoas que creem cantam para ouvir as notícias que os anjos trazem. Notícias de grande alegria, notícias do nascimento do nosso misericordioso Rei. Então, por que deveríamos estar tão tristes na terra, já que nosso Redentor nos alegrou? Quando dos nossos pecados Ele nos libertou, tudo para ganhar a nossa liberdade. Quando o pecado vai embora diante de sua graça, então a vida e a salvação vêm em seu lugar. Então nós e os anjos, com alegria, podemos cantar. Tudo para ver o Rei recém-nascido, transformando a nossa escuridão em luz. Glória a Deus e paz a todos e todas nós, agora e para sempre. Amém. Comunidade queira sentar-se, convido para cantarmos 379.
Assim nós juntamos o nosso louvor ao louvor dos anjos que cantaram glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre as pessoas a quem Deus quer bem. Nós queremos também ouvir a história do Natal contada no Evangelho de Lucas. Convido quem puder que se coloque de pé. Nós vamos aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aleluia. A leitura do Evangelho de Lucas, que conta a história do Natal, a leitura será feita pelas crianças da comunidade, então, que se dispuseram a participar do nosso culto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam se alistar-se, cada um em sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenha medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, Deus nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. A tal é luz. De repente apareceu, com um anjo, uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que tinham ouvido a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam pelas coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Leitura bíblica, esta é a história de Natal, esta é a palavra do Senhor. Aleluia. A comunidade pode sentar-se.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de vocês. Mais uma vez é Natal. E com certeza este ano é um Natal diferente. Nós ouvimos a leitura bíblica pelas nossas crianças que gravaram em casa, porque justamente devido à situação que nós vivemos, não poderíamos tê-las aqui na frente como sempre tínhamos. Elas cantando, dando seus recados, suas mensagens, seus poemas. Mas dizem que da boca dos pequeninos também vem a palavra de Deus, e Jesus tantas vezes disse que se queríamos entrar no reino dos céus, deveríamos ser como as crianças. Por isso quem nos anunciou o Evangelho hoje foram elas. E com o seu jeito simples de falar, com o seu carisma, com o seu coração, cada uma delas colocou a sua mensagem, a mensagem que o Evangelho nos traz ao nos narrar a história do nascimento de Jesus Cristo. E hoje, mais uma vez, nós somos chamados a olhar mais de perto para esse lugar aonde Jesus Cristo nasceu. Nós todos temos por hábito, nas igrejas, também nas casas, de montarmos os nossos presépios. Os presépios retratam ou tentam retratar aquilo que aconteceu naquela noite. Ali nós temos personagens que estavam presentes. E talvez tenhamos outros personagens que não aparecem nos presépios, mas que quem sabe também estavam por lá. E nós hoje somos chamados a tentar imaginar um pouco de como foi aquela noite onde José e Maria estavam lá em Belém. Vamos tentar imaginar o mundo naquela noite em que Jesus nasceu. Nós podemos ver pelos relatos bíblicos que o mundo daquela época estava muito agitado. O mundo, a noite em que Jesus nasceu, estava muito agitada. Muitas pessoas estavam viajando para as suas cidades natais. Era tido assim a ordem do governador, do imperador. Todos deveriam ir para a cidade natal para poder se recensear, se registrar novamente. Essa contagem da população era feita para que o império pudesse também tributar as pessoas. Então vocês imaginem que naquela noite não só José e Maria estavam fora das suas casas. Tantas e tantas pessoas estavam fora das suas casas, viajando para chegar naquela data e recensear-se. Maria era uma dessas pessoas. Tanta agitação, todo mundo ocupado, todo mundo correndo, tantas pessoas que estavam viajando, que Maria e José passaram aquela noite talvez despercebidos. Passaram a noite em uma estrebaria. E a gente pode até olhar para essa situação e pensar, poxa, mas será que ninguém se preocupava com Maria e com José? Mas se a gente imaginar, aquela cidade estava lotada. Ontem eu vi uma notícia falando de uma cidade no Espírito Santo, que é na praia, no litoral, que é praia, e que eles têm 100 mil habitantes. Mas na época das férias, eles têm mais de 1 milhão de pessoas que circulam por lá. Vocês imaginem que é quase mais ou menos isso. Muita gente de fora, ocupando os lugares, os hotéis, as hospedarias. As pessoas não tinham mais lugar naquela cidade para abrigar. Maria e José, com certeza, não eram os únicos que ficaram sem um lugar para poder dormir. A gente cantava com as crianças sempre que José batia de porta em porta e não encontrou lugar. E o lugar que lhes foi concedido é o lugar onde Jesus nasceu. E não é que as pessoas não estavam interessadas no nascimento de Cristo. Talvez para muitas delas nem se passava na cabeça e sequer imaginavam que naquela noite iria nascer o Salvador. Então nós podemos olhar e pensar, não é que as pessoas não estavam interessadas em Deus, mas que talvez um casal pobre que viajou não estava no centro das atenções das pessoas. E o local que Jesus nasceu é o local que o acolheu como família. Se nós pensarmos no mundo que nós vivemos, mesmo em meio a essa pandemia que nós vivemos, a agitação e a correria parece que não passaram. Parece que nunca para. Quem andou pelas ruas nos últimos dias viu que parece que a cidade estava correndo ainda mais. Todo mundo estava agitado. E é assim praticamente todos os finais de ano. Ou não é assim? Parece que todo ano a gente chega no Natal cansado,
de tanto correr. E é mais uma vez neste tempo que nós somos chamados a olhar para essa noite, não com os nossos olhos cansados da correria, do tanto que nós fizemos durante a última semana, os últimos meses, mas olhar com os olhos de Maria. O texto nos relata de vários personagens, os pastores, José, os reis magos que chegam depois, e Maria. E sempre me chamou a atenção que no texto bíblico sempre diz que Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Sempre se coloca que Maria estava ali em silêncio, meditando. Não sei se de fato ela passou a noite inteira em silêncio, mas essa imagem nos é muito interessante para a nossa vida. Nos convida também a silenciar diante deste que ela sabia que era o Messias, o Salvador de todo o povo. Assim o anjo já anunciou a ela. Domingo passado ouvimos este texto do anúncio do anjo, de que ela seria a mãe do Salvador. Maria sabia o que isso significava. Ela sabia das promessas de Deus. Ela sabia da história do seu povo com Deus, deste Deus que nunca abandonou e nem deixou esse povo sozinho. Mesmo nas dificuldades do deserto, mesmo em todas as trajetórias, quando o povo teimoso também não queria ouvir a Deus, ainda ali, Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Deus sempre foi fiel e cumpriu as suas promessas. E o que Maria vê naquela noite que ela medita? Ela vê um bebê que está deitado numa manjedoura, envolto em panos, não num berço, não num lugar bonito, preparado, que quem sabe ela tinha na sua casa, preparado para o seu bebê. E ele está deitado numa manjedoura. Mas Maria vê mais do que isso. Maria vê mais do que um bebê deitado numa manjedoura. Maria vê ali diante dos seus olhos e também quando ouviu os pastores vindo relatar o que os anjos tinham anunciado sobre aquela criança, motivo pelo qual eles voltam louvando a Deus de tanta alegria de serem agraciados com esta mensagem do nascimento do Salvador. Maria vê ali também a revelação de Deus. E nós, o que nós vemos no Natal? O que nós vemos na manjedoura em Belém? Será que nós conseguimos ainda, em meio a tantas correrias, a tantos preparativos, ver aquela criança? Olhar para ela e entender quem ela é? Maria, ao olhar para aquela criança, ela olhava para as promessas e para o rosto de Deus. Ela percebe que ali o coração de Deus está revelado. Deus revela todo o seu amor, vindo ao encontro da humanidade, não no palácio, mas numa simples estrebaria. E com isso Deus quer nos ensinar. Com isso Deus quer nos mostrar que muitas vezes Ele é muito ao contrário daquilo que nós pensamos. As pessoas esperavam um Messias que viria poderoso, que viria em glória, que iria transformar aquela realidade. E Ele transforma, só que por um outro viés. Cristo veio ensinar um caminho diferente, um caminho que os olhos de Maria enxergavam, o caminho que naquele nascimento já se revela, de um Deus que se coloca na humildade e na simplicidade, de tão grande que é o seu amor por nós. Ele se rebaixa a vir a nós, lá numa estrebaria. E ao olharmos para essa estrebaria, nós também podemos procurar entender por que Deus desceria tanto, por que Deus vem até lá embaixo para vir ao nosso encontro. Deus se inclina a nós para se colocar também em nossa condição humana. Isso também nos é relatado em Filipenses, quando diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de ser humano, para ali trazer também o seu amor. Para nós que conhecemos a história, nós sabemos também que ela não termina ali. Que Deus ainda se rebaixa ainda mais quando Ele se entrega na cruz para morrer por nós, para nos dar a sua vida e nos dar assim a salvação. Olhando talvez para a manjedoura, a gente pode olhar com tristeza, pensando, poxa, mas Jesus nasceu tão simples, em meio lá a uma estrebaria de animais. Mas se nós formos pensar por outro lado, nós vemos que este caminho é o caminho que nos leva para perto dele. É o caminho que se aproxima de nós, é o caminho que nos busca e nos traz para perto do seu coração, porque isso que é Cristo é.
o coração de Deus, o amor de Deus revelado por nós. De um Deus que gosta tanto e que ama tanto o ser humano, que vem a nós e nos busca lá naquela manjedoura. Ao olharmos para a estrebaria, nós também podemos olhar que ali é um lugar que pode ser diferente. Nós vamos enxergar ali o amor de Deus por nós, a sua misericórdia e o seu perdão. E é isso que os pastores veem. Aqueles olhos de Maria que enxergavam naquela criança muito mais do que aquele lugar e do que aquela manjedoura poderia nos dizer, poderia demonstrar, os pastores conseguem perceber a mesma coisa. Quando o anjo anuncia a eles que naquela noite nasceu o Messias, o Salvador esperado, eles logo se põem a caminho e vão lá olhar e ver o que tinha acontecido. E procuraram a criança. E lá encontraram uma criança deitada numa manjedoura, envolta em panos simples. E ali contaram para as pessoas que ali estavam, José e Maria, tudo aquilo que os anjos tinham dito. Falaram das promessas de Deus. Porque eles sabiam que as promessas de Deus, sendo cumpridas ali naquela criança, trariam ao mundo aquilo que ele mais precisa: paz, justiça, amor, solidariedade. O Natal é muito mais do que só um presépio. O Natal é muito mais do que só enfeites que nós arrumamos na nossa casa. O Natal é, de fato, a expressão máxima do amor de Deus, que vem ao nosso encontro numa criança, na simplicidade de uma criança. E esta criança é que vai nos conduzir pela mão, assim como nos diz o profeta Isaías: e uma criança nos conduzirá. Esta é a nossa fé e a nossa esperança. Mas a partir disso, o que o Natal é para cada um e para cada uma de nós? Apenas uma história ou de fato a revelação do amor e da presença de Deus? Para que o Natal aconteça, é preciso parar, como a gente canta naquela música. É preciso parar das correrias. É preciso parar e olhar para aquele presépio, para aquela criança. É preciso parar e refletir sobre o verdadeiro significado disso tudo e daquilo que diz para a nossa vida. O que significa o Natal para nós? O que significa o Natal para você? É as luzes, é os presentes, é a ceia, é as festas que talvez esse ano sejam bem menores. Eu acho que esse ano nós temos uma oportunidade única de nos colocarmos diante de Deus de uma forma diferente talvez do que em outros anos. Que esse ano nós possamos olhar para aquela criança, que nós possamos buscar o olhar de Maria para aquela criança, de alguém que entende e sabe quem é aquela criança, quem é aquele que nasceu. E se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos também conseguir olhar como os pastores olharam. Aqueles pastores que saíram do campo, deixaram as ovelhas e foram ver essa criança. E depois de ver essa criança, se encheram de tanta alegria, de tanta esperança, que voltaram glorificando e louvando a Deus. Porque aquilo mudou a vida deles. Porque aquele encontro com aquela criança mudou tudo. A partir dali, nada mais seria igual. O trabalho deles continuava lá. As dificuldades da vida continuavam lá. Mas eles voltaram diferentes. Porque o encontro com aquela criança na manjedoura mudou a vida, mudou o seu olhar para o mundo. Eles sabiam, mais do que nunca, que eles não estavam mais sozinhos, que esse Deus que eles acreditavam continua fiel e cumprindo as suas promessas. E este Deus também não quer mais que eles fiquem parados no mesmo lugar, do mesmo jeito. Este Deus quer que eles mudem o seu olhar, que eles mudem a sua vida, que eles mudem a forma como eles olham para o mundo e para as pessoas. Se isso acontecer com cada um e cada uma de nós, nós vamos viver o verdadeiro Natal. E hoje à noite, ou amanhã, quando vocês se reunirem com a sua família, com aquelas pessoas que podem estar ali próximas de vocês, que vocês possam olhar para quem está ali com esses mesmos olhares que vocês aprenderam e que nós absorvemos do presépio de Jesus, do nascimento de Jesus. Com o olhar de Maria, com o olhar dos pastores, um olhar de amor, de esperança e de confiança, porque sabe que Deus nasceu. Deus nasceu e nasce
cada vez de novo, quando nós permitimos e deixamos que ele aconteça dentro de nós. Quando o Natal acontece na nossa vida, ele acontece também no nosso viver e no nosso mundo. Que possamos olhar com estes olhos para quem está perto de nós. Que nós possamos olhar e agradecer. Possamos também pedir e interceder por aqueles que não podem estar conosco, que pela distância não estão conosco, ou porque não estão mais junto conosco neste mundo e estão lá junto de Deus. Que nós possamos olhar, agradecer e interceder e pedir mais uma vez que Deus nos ajude a de fato fazer com que esse Natal aconteça em nossa vida, em nossa família, para que assim possamos também iniciar este novo ano que logo chega, na confiança e na fé deste Deus que se faz presente. Natal é tudo isso. Natal é tudo isso e mais um pouco. Natal é tudo aquilo que nós cremos, que nós aprendemos do nosso Deus que nos ensina um caminho da humildade lá na manjedoura de Belém. Que Deus assim abençoe o nosso Natal. Amém. Queremos responder à palavra de Deus, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Convido os que podem a ficarem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade queira sentar-se. Cantamos 389. Algo bem interessante tem acontecido. Nós cantamos no nosso hino da Estrela de Belém, né? Quem olha para o céu tem esse hábito e acompanhou o luar de ontem, acho que hoje também aparece a Estrela de Belém, como os astros aparecem de tempos em tempos. Então ela é possível ver logo abaixo do luar, à direita, a gente enxerga, né, a olho nu, e está bem bonito de ver. Eu quero trazer para vocês os avisos. Convidamos para o nosso próximo culto, então, dia 31 às 19h30, é o nosso culto de fim de ano. É o nosso culto de agradecer a Deus pelo ano que se passou, colocar diante de Deus também o ano que logo se inicia. Então, dia 31 às 19h30, nosso próximo culto. As ofertas recolhidas no culto de hoje, elas são uma oferta a nível nacional e vão para o Fundo de Promoção do Ecumenismo. Nossa igreja é uma igreja ecumênica, com um diálogo com outras denominações cristãs, apontando assim para a coerência e o bom testemunho das pessoas que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor. Nós queremos lembrar que a secretaria estará fechada agora até o dia 4, então volta ao atendimento normal, dia 4 de janeiro. Então pedimos que, precisando entrar em contato conosco, então façam uso dos telefones que vocês têm no calendário, né? Também está na página da nossa comunidade no Facebook. Quero saudar também todas as pessoas que fazem aniversário neste mês de dezembro. Por favor, do lado de cá, à minha direita, quem faz aniversário. Na primeira fileira aqui já tem 3. Aqui, a pequena Ágata, ali também a Carol.
lá a mocinha. Muito bem. Do lado de cá, quem faz aniversário? Ali. Muito bem. Mais alguém desse lado aqui? Teve alguém atrasado do lado de cá? Ah, tem gente que não quer aparecer para não pagar bolo, alguma coisa assim, né? Acontece. Alguém que faz aniversário de casamento neste mês de dezembro. Aqui o Rony e a Graciele. Ali vocês também. Mais alguém? Do lado de cá, alguém faz aniversário? Aqui. Seu Hildo. Mais alguém? Dona Leusa. Lembrei. Vocês dão branco. Alguém faz aniversário de batismo neste dezembro? Aqui. Eu e meus papéis. Muito bem. Desse lado, alguém faz aniversário de batismo? Uhum. Nós lembramos que os batismos eram bem comuns em dezembro, aconteciam muitos, né, porque fazia-se entre as comunidades, então, um rodízio geral, onde todo mundo tinha culto, saía, os mais antigos vão lembrar disso, sempre o pastor passava lá, ia batizando as pessoas que tinham nascido naquele tempo. Então, é um tempo também que reúne gente, né? É um tempo onde circulam as pessoas, os padrinhos que vêm de longe também chegam mais perto e pode-se fazer isso. Enfim, gente querida, saudamos também as pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais. Cada ano que a gente celebra, seja de vida matrimonial, seja de batismo, é sinal de uma bênção que nos acompanha. É sinal dessa promessa de Deus vinda a nós no Natal. Um Deus conosco, que acompanha todos os nossos passos, todo o nosso viver, nos fortalece nas nossas lutas, nos alegra com aquilo que Ele nos coloca ao redor. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada uma de vocês, que comemora a data especial neste mês de dezembro, e que Deus siga abençoando por muitos e muitos anos a vida de vocês. Amém. Também como comunidade, nós nos colocamos ao lado e nos solidarizamos. Então, no culto de hoje, nós queremos lembrar em oração da família enlutada de Ingrid Schwartz, que nasceu no dia 27 de julho de 1944, filha de Eufrônio e Verônica Krieger, era casada com Arnoldo Schwartz. Veio a falecer no dia 14 de dezembro, aos 76 anos, 4 meses e 16 dias. Deixando enlutados seu esposo, suas 2 filhas, Leonice e Liamara, os 3 netos, Gabriel, Lucas e Gustavo, 3 netas, Andressa, Larissa e Alessandra. Ela também tinha um filho e uma nora falecidos, o Liomar e a Maria Goretti. Assim nós também nos unimos em solidariedade, nos unimos a Deus em nossa oração de intercessão, colocamos diante dele todo o nosso viver. Convido quem puder que se coloque de pé. Santo Deus, de ti vem toda a graça, toda a justiça. Pedimos que unas a tua igreja durante este Natal, para que testemunhemos a verdade do Evangelho em todo o mundo. Santo Deus, toda a criação revela o seu esplendor e majestade. Guia-nos no cuidado da terra e tudo que ela contém, e proporciona um clima favorável para o sustento da vida. Senhor, cuida de teus filhos, de tuas filhas, neste e em qualquer lugar. Concede alívio para aquelas pessoas que se encontram com medo. Concede abrigo para as pessoas que não têm teto. Comunidade para as pessoas isoladas. Concede, Senhor, a cura para as pessoas que estão enfermas. Nós colocamos também, Senhor, em teu abraço, ao teu cuidado, as famílias enlutadas.
E aqui nós lembramos em especial a família enlutada de Ingrid Schwartz. Pedimos, Senhor, pelo consolo do Teu Santo Espírito, Ele que traz sempre à memória a esperança da ressurreição, que traz sempre à memória a palavra que nos diz que não há nada, não há ninguém que nos possa separar do Teu amor, que nos é revelado em Cristo Jesus. Consola, Senhor, cada um, cada uma. Dá-lhes a Tua paz e a certeza do Teu cuidado e acolhimento. Santo Deus, nós te pedimos que protejas quem viaja, que confortes quem está sozinho, que acompanhes quem celebra e torna a Tua presença conhecida entre aquelas pessoas que se reúnem em torno da Tua palavra. Ouve as orações do Teu povo, Senhor Deus, por aquele que assumiu a nossa natureza, a nossa forma, para redimir o mundo inteiro. Amado Deus, ajuda-nos a lembrar do nascimento de Jesus, a fim de compartilharmos o cântico dos anjos, a alegria dos pastores e a adoração dos sábios. Fecha, Senhor, a porta do ódio e abre a porta do amor em todo o mundo. Livra-nos do mal pela bênção que Cristo traz e ensina-nos a sermos alegres, com corações dispostos a acolher e incluir. Que o tempo de Natal nos transmita a felicidade por sermos Teus filhos e Tuas filhas. E que ao fim do nosso dia, nos leves às nossas camas com pensamentos agradecidos, perdoando e perdoados por amor a Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero dar um recado para as pessoas que nos acompanham em casa. Aqui as pessoas que estão na igreja, elas têm junto de si uma pequena vela, onde nós, ao final do culto, ao cantarmos o hino Noite Feliz, lembrando da luz de Cristo, nós vamos acender. Então, se vocês desejarem, aí em suas casas, há um tempinho para providenciar velas, para que vocês também acendam. Lembrem da luz de Cristo. Nós somos do tempo de gente que já não tem mais velas, se puder acender a luz do celular, algo que no escuro aponte, né, para a luz de Cristo. Aqui na igreja tem alguém que precisa de vela ainda, que chegou um pouquinho mais tarde, aqui. Então mantenham a mão levantada que vai chegar para vocês lá também. Nós vamos ver mais um videozinho das crianças sobre o que é Natal. Comunidade pode sentar-se. Natal é Deus conosco. Natal é família. Natal é paz. Natal é luz. Natal é abraço. Natal é gentileza. Natal é gratidão. Natal é empatia. Natal é acolhimento. Natal é amor. Natal é alegria. Natal é esperança. Natal é compartilhar. Natal é solidariedade. Natal é a fé. Natal é ser presente. O Natal é boa notícia! O Natal é tudo isso e o Natal é muito mais. O Natal é Jesus. Jesus vindo ser Deus conosco, nos abraçando, nos amparando, nos dizendo que nós não estamos sós, de jeito nenhum.
E esse Deus que nos permitiu estar aqui, celebrar e ouvir de novo a palavra da sua promessa, Ele quer acompanhar todo o nosso viver. Nós queremos receber a sua bênção. Convido quem puder que se coloque de pé. Recebamos para compartilhar a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, Salvador de todos os povos, se faça de novo presente como criança em cada homem e em cada mulher. Que o nosso mundo seja transformado em seu reino pela ação do seu Espírito de amor. E que a nossa vida seja plena de alegria, porque hoje um menino nos foi dado, o mundo tornou a começar. Sejamos abençoados em nome e por amor do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim vamos em paz e alegria, sabendo que a luz da esperança brilha na escuridão, que Deus cuida de vocês, que Deus se importa com vocês, que Ele os ama. Vamos na paz do Senhor. Nós encerramos este culto, cantamos o nosso mais tradicional hino, Noite Feliz. Essas velinhas que foram distribuídas para vocês, elas não escorrem, elas não machucam o dedo, tá? Então podem mantê-las de pé tranquilamente, elas não vão queimar, né? Então, que a gente possa espalhar a luz de Cristo para o mundo, assim como aqueles pastores que saíram proclamando, testemunhando um amor tão grande, que nós recebamos luz de Cristo e passemos uns aos outros. Ao final do nosso canto, usem os copinhos de água que estão nos bancos para apagar a vela, para que a gente não precise soprar aqui nesse tempo complicado. Vamos louvar a Deus, vamos cantar Noite Feliz. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre, humilde, nasceu em Belém, no presépio Jesus, nosso bem. Todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Que bonita imagem da luz que vem de Deus espalhada entre vocês. Que seja realidade na vida de cada uma de vocês. Para as crianças que estão conosco, podem vir acompanhados dos seus pais para aqui embaixo da nossa árvore de Natal, a qual nós de novo agradecemos ao Rubens e a Marli, né, pela confecção do presépio, a confecção dos anjos para esta árvore de Natal tão bonita deste ano. Então as crianças podem vir acompanhadas dos seus pais, respeitem a distância, tem para todo mundo.
e pedimos que seja buscado só para as crianças que estão presentes aqui, porque nós queremos fazer com que esses presentinhos também cheguem para as crianças que não puderam estar aqui hoje. Então, tenham todos e todas um abençoado Natal, que a paz de Cristo envolva cada coração, cada família neste Natal, e que o amor de Deus nos dê combustível para a vida, para seguir proclamando que Deus está conosco, hoje e em todos os nossos dias. Amém. Nós nos despedimos de vocês lá na porta, o álcool em gel está depois de nós, então depois de apertarmos as mãos, então vocês podem higienizar as suas mãos também.